Seja muito bem-vindo a mais um Lab ABC2. Hoje eu vou falar de um tema que o povo acha que não tem nada a ver com ciência, que é escatologia. Jesus está voltando, meu irmão. E o que isso muda no seu dia a dia na universidade? Vem comigo que eu vou te mostrar. Solta essa vinheta aí. Um dos assuntos dentro da teologia que menos parece ter conexão com a ciência é o que a gente chama de escatologia. O que é escatologia? É a disciplina que estuda os últimos dias ou as coisas finais, o escatom. Mas é claro que isso é uma ideia assim, que as pessoas pensam que é só sobre o Apocalipse, como se a escatologia não tivesse a ver com o nosso dia a dia. E muitas pessoas pensam que isso é assim, distante da ciência, porque é pura especulação, sem muito contato empírico, mas na verdade ela é uma das disciplinas fundamentais para um cientista. Pensa comigo, se você tem uma determinada visão escatológica de que Jesus vai voltar, vai queimar tudo que tem aqui, vai levar a gente para morar no céu, tocar a harpa e não fazer mais nada do que tem contato aqui, você nem precisava fazer ciência. Aceitou Jesus e esperava ele voltar até morrer. Então a escatologia muda a forma como nós conduzimos a nossa vida agora e como nós fazemos ciência. E é claro que existem visões escatológicas em que fazer ciência é importantíssimo. Essa, claro, não é só a minha perspectiva, mas, por exemplo, de um teólogo renomado que nós temos contemporaneamente, que é o N.T. Wright. Ele escreveu um livro inteiro a respeito disso, chamado Surpreendido pela Esperança, mas ele também tem um outro livro chamado Surpreendido pela Escritura, um capítulo fantástico, cujo título é Jesus está voltando, plante uma árvore. Veja a ideia fantástica dele. O fato da gente saber que o Senhor Jesus vai retornar e que ele vai cumprir todas as suas promessas escatológicas tem que nos fazer mais envolvidos aqui e não preocupados com o que vai acontecer lá. Mas Pedro, isso não seria um contrassenso? Bem, o N.T. Wright vai argumentar sobre a importância que tem para o cristão que tem esperança de Cristo reinar aqui, o trabalho dele em ciência, ou o trabalho dele em todas as áreas, mas para o nosso interesse é o trabalho científico e tecnológico. Veja o que o Wright fala a respeito disso. Um dia, Deus renovará toda a ordem criada, e de acordo com Romanos 8 fará isso ao colocar no comando, como sempre intentou, as criaturas que carregam sua imagem. Elas refletirão a glória de Deus para o mundo dele, e exercerão sua justiça salvífica, colocando o mundo em ordem e fazendo o deserto florescer como a rosa. E se já estamos em Cristo e o Espírito já habita em nós, não podemos dizer que esperaremos até que Deus faça isso no final. Devemos ser seus agentes no sentido de, pelo menos, levar os sinais dessa renovação no presente. Isso deve significar que somos chamados no presente a buscar todas as formas pelas quais a criação atual que geme pode ser libertada de ao menos parte de sua escravidão e experimentar parte da liberdade que vem quando os filhos de Deus são glorificados. Agora, é claro que tudo que o Wright está organizando e falando não é assim que veio da cabeça dele, algo que ele inventou. Ele faz isso com base num dado teológico muito claro nas Escrituras, inclusive, que faz parte da escatologia, que é a vinda da Nova Jerusalém até aqui. Quando a gente lê os capítulos 20, 21, 22 de Apocalipse, fica claro no texto que na volta do Senhor Jesus, a Nova Jerusalém, a terra prometida, virá com ele dos céus para cá, ela descerá conosco. E isso é bastante estranho para os evangélicos, porque nós fomos criados assistindo deixados para trás. A ideia do arrebatamento, que nós seríamos tirados aqui da terra e jogados num reino fora do tempo e do espaço, vivendo com Deus, pairando sobre as nuvens, é muito forte dentro da igreja evangélica, por causa dessa série de livros e de filmes, mas ela não é bíblica. Quando a gente pega alguns textos que falam sobre essa ideia do arrebatamento, principalmente Mateus 24, Lucas 16, a gente fica claro ali que quem vai ser tirado daqui e lançado vão ser os ímpios. Os cristãos vão ficar aqui, reinando com Cristo. Essa é a ideia do arrebatamento dos ímpios. Claro, novamente, isso não é uma ideia só minha, do N.T. Wright, mas tem um teólogo brasileiro, um grande exegeta que a igreja presbiteriana possui, que é o reverendo Augusto Nicodemos. Ele escrevendo um texto sobre essa passagem dos dias no tempo de Noé e no tempo de Ló, como vai acontecer também nos tempos de Jesus, ele explica o que acontece nesse texto, quando Jesus falou que dois estariam andando e um será tirado e outro ficará. O
Quem que é esse que vai ser tirado e quem que é esse que vai ficar? E qual que é a importância disso para a ciência? Olha o que o reverendo Augustus diz. Está claro nessa passagem de Lucas que aqueles que foram levados pelo dilúvio eram aqueles que estavam comendo, bebendo e se dando em casamento. Em outras palavras, não foram as pessoas boas que foram levadas, mas as más. Desde que o contexto da passagem sugere que o mal é que será levado, eu estou concluindo que aquele que será levado no campo não será o bom, mas sim o mal. Eu também sou tentado a concluir que os maus serão levados ao lugar de julgamento. Veja que essa argumentação, essa exegese, que é a disciplina que estuda minuciosamente o texto bíblico que o reverendo Augusto apresentou, ela tem implicações para o trabalho científico fundamentais. Quando a gente entende que o nosso trabalho não vai ser desconsiderado aqui, que vai tudo passar pelo fogo, e tecnologia, ciência, livros que nós escrevemos, artigos que publicamos, eles não vão ter importância nenhuma, pense para um cientista como que isso seria desestimulante. Agora, pelo contrário, quando você pensa que, apesar da Nova Jerusalém descer do céu e ter muita descontinuidade com o que nós temos aqui, haverá muita continuidade também. Pensa na ressurreição de Cristo, quando ele apareceu aos discípulos, ele tinha um corpo, os discípulos conseguiram reconhecer, ele comeu peixe. Ele passava uma parede ou outra, mas tinha continuidade com o que ele era e agora com o que ele tinha se tornado, seu corpo glorificado após a ressurreição. O mesmo vai acontecer com a gente, com o nosso trabalho. Ele vai ser passado no fogo para ser purificado. E tudo aquilo que eu falei em programas anteriores de trabalhar segundo os parâmetros de Deus, isso vai ter continuidade. Quem trabalhou segundo as ordenanças de Deus, esse trabalho vai ter continuidade, consequências eternas. E nós também vamos continuar trabalhando na Nova Jerusalém, nós vamos desenvolver tecnologia, nós vamos trabalhar porque o mandato cultural continua. As ordenanças de Deus foram reafirmadas. Isso tem que trazer esperança para nós. Nosso trabalho tem que ser feito com os olhos na eternidade, não somente aqui. Tudo que a gente faz, o que a gente fala, como nós gravamos, como nós assistimos, desenvolvemos tecnologias e descobrimos a verdade, tudo isso tem uma forma que glorifica a Deus, que aponta para Cristo, que antecipa o que é viver segundo o reinado de Cristo. Agora, tem uma série de outras formas de trabalhar, desenvolver tecnologia que não o glorificam, e isso realmente vai desaparecer. Essa tem que ser a esperança de um cristão na ciência. Esse trabalho que é alicerçado em doutrinas escatológicas claras da Escritura deve deixar também claro para ele o rumo do seu trabalho, a sua teleologia, para onde o seu trabalho está indo, que é rumo à eternidade.